Março amarelo. Março está acabando, mas a gente aqui nesse canal, a gente jamais vai parar de falar sobre a endometriose. Mas nesse último vídeo da série sobre endometriose no Março Amarelo 2026, eu separei um tema muito importante, que é a suplementação na endometriose. Afinal, essa doença, que é estrogênio dependente, também é uma doença inflamatória e com base imunológica, muito relacionada ao nosso intestino. E é por isso que muitas mulheres que têm endometriose usam hormônio e não ficam bem, porque só estão olhando um pedacinho da doença. Eu sou a doutora Michele Motas, ginecologista especialista em endometriose e médica funcional integrativa. Por isso que a gente vai falar sobre esse tema, porque quando eu era uma ginecologista somente tradicional, eu nunca tinha prescrito nenhum suplemento para as minhas pacientes. Eu também só passava pílula anticoncepcional, porque eu não entendia direito sobre a doença. Na verdade, muitos médicos ainda não entendem essa outra parte da endometriose, essa parte relacionada à inflamação crônica do corpo. Afinal, nos outros vídeos eu já falei para você que essas células endometrióticas, elas são muito espertas e elas querem sobreviver a qualquer custo. E por isso elas mudam várias coisas lá no microambiente, favorecendo a esses macrófagos, que são nossas células de defesa, postergarem, aumentarem cada vez mais o processo inflamatório. Então, o primeiro suplemento, que na verdade é um hormônio e a gente não pode se automedicar, é a vitamina D. Essas mulheres com endometriose, o ideal é que elas tivessem uma vitamina D ali em torno de 60 no resultado do exame de sangue. Mas você não pode pegar, simplesmente comprar vitamina D e tomar. Por quê? Porque quando a gente mexe na vitamina D, a gente pode baixar o paratormônio, que é o PTH. Atrás da tireoide tem uma glândula, que é a paratireoide, que produz esse paratormônio e ele tem relação com o metabolismo do cálcio. Então, ultimamente, principalmente depois da pandemia, eu tenho observado na minha prática clínica muitas mulheres com PTH baixo. E por isso não é seguro botar muita vitamina D nessa paciente. Muitas pacientes eu até suspendo a vitamina D quando eu percebo que esse PTH está suprimido. Porque mexer no metabolismo do cálcio tem consequências, inclusive a nível, sim, renal. Por isso, nunca se automedique de vitamina D. Espere um médico te prescrever ou a nutricionista te prescrever, olhando sempre vitamina D, PTH, cálcio iônico, para ter certeza que é uma suplementação segura. Se seu PTH estiver ótimo, lindo e maravilhoso, aí sim a gente pode lançar mão da vitamina D, uma dose mais alta, para que essa vitamina D chegue mais ou menos acima de 60. E aí a gente tem a função imunológica em relação à melhora dos sintomas da endometriose. Outro suplemento queridinho meu, que eu brinco com minhas pacientes, que é até o caixão para todo sempre, não só pacientes com endometriose, tá? Eu brinco que são todos os seres humanos e até pets tinham que usar o ômega 3. O ômega 3, que é um ácido graxo poliinsaturado, ele tá nos peixes. Peixes como salmão, atum, sardinha. Mas eu tenho certeza que você não come peixe todo dia, né? Se você come, tudo bem. Você pode ficar só na alimentação. Mas se você não come peixe todo dia e ele é uma substância que a gente não produz, é um ácido graxo essencial.
então a gente não fabrica, se a gente não suplementar, a gente não tem ômega 3, o melhor é você suplementar. Claro que tem várias marcas aí no mercado, você já vê até em farmácia de rua, ômega 3 da própria farmácia. Então, muito cuidado na hora de comprar o ômega 3, para você não comprar um ômega 3 de qualidade ruim, porque ao invés de você estar desinflamando, você pode estar se intoxicando, por exemplo, com mercúrio, porque os peixes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, vai ter mercúrio. Então, qual é a forma de você saber que esse ômega 3 é bom? É olhando se tem o selo de qualidade IFOS ou outro selo de qualidade que é o MEG2. Se tiver um desses dois selos, esse ômega é de qualidade. Outra coisa que você provavelmente vai ser difícil de calcular é a dose, porque uma cápsula normalmente é muito pouco para quem tem endometriose. A gente quer pelo menos, no mínimo, 2 gramas de ômega 3. Então, às vezes no rótulo vem assim, 1000 miligramas. Só que atrás você tem que ler 1000 miligramas equivale ao quê? A 3 cápsulas. Aí nesse caso você vai ter que tomar 6 cápsulas para chegar a 2000 miligramas, entende? Então, assim, às vezes tem uma pegadinha ali no frasco e você acha que tá super em conta aquele ômega porque você tá tomando uma cápsula. E dificilmente será uma cápsula. Outro detalhe é que o ômega 3 melhora a absorção, assim como a vitamina D, junto com a alimentação gordurosa. Não adianta você tomar o ômega 3 em jejum, você tomar ômega 3 no horário que de noite, na hora de dormir, você tem que tomar ômega 3 com alimentação gordurosa, assim como a vitamina D de dado. Um outro suplemento muito importante é o NAC, a N-acetilcisteína. Você tem NAC na farmácia de rua, mas aquele NAC ali tem muitas substâncias que não são muito legais, como gosto. Então é melhor você comprar um NAC, uma N-acetilcisteína, de uma marca como, por exemplo, a Essential, Pura Vida, ou mandar manipular. O NAC é um precursor de um antioxidante potente que é a glutationa. Então, essas mulheres com endometriose, como eu falei, têm inflamação e precisam usar diversos antioxidantes. O NAC é um exemplo. Um outro exemplo é a cúrcuma, a curcumina junto com piperina, ou preferencialmente uma forma já mais biodisponível. Tem o cureite, tem o curcuveio e tem também as cúrcumas a nível injetável, endovenoso e intramuscular, que aí seria o melhor cenário. Porque a cúrcuma que tem do alimento, né, quando a gente raspa aquela raiz, ela acaba não conseguindo chegar lá dentro da corrente sanguínea. Não quer dizer que a raiz seja ruim, tá? A raiz é interessantíssima porque ela fica ali a nível da luz intestinal. Então, isso é importante. Mas, para a potência anti-inflamatória que a gente precisa na endometriose, a gente precisa que essa substância, a curcumina, chegue dentro da corrente sanguínea para depois chegar dentro da célula para ter sua potência anti-inflamatória. Então, normalmente, a gente acaba botando em suplementos manipulados associados a outras substâncias que aquela paciente precisa a partir do que a gente olha no exame de sangue. Muitas mulheres com endometriose, quando a gente pede, né, o exame de sangue, tem a homocisteína alta, a vitamina B12 baixa. E isso é muito importante porque tem a ver com as vitaminas do complexo B de bola. E essas mulheres precisam ser suplementadas com vitaminas do complexo B ativadas, como metilfolato, metilcobalamina,
piridoxal 5-fosfato, entre outras vitaminas do complexo B. Então não adianta comprar um complexo B ou o genérico da farmácia ou ácido fólico, porque muitas mulheres têm um polimorfismo do MTHFR, que é o que converte o ácido fólico em metilfolato. 50% das mulheres têm isso. Eu, por exemplo, tenho isso em polimorfismo heterozigoto. Tem gente que tem homozigoto, então a enzima dessa pessoa que tem homozigoto é a enzima mais retardada, ela não consegue converter. Então tem que suplementar mesmo o metilfolato. Se ela tomar o ácido fólico, não vai adiantar nada, porque o ácido fólico não vai conseguir chegar até a forma de metilfolato. Então são detalhes que a gente vê no exame de sangue que faz toda a diferença para essas mulheres com endometriose ou outras mulheres mesmo que não têm endometriose. Agora, se a mulher tem mais de 30 anos, ela também precisa suplementar a coenzima Q10. A coenzima Q10 tem a ver com a mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia, e a gente produz a coenzima Q10. Mas depois dos 30 anos a gente vai produzindo cada vez menos e menos. Então essas mulheres com mais de 30 anos é um potente também antioxidante, é interessante também para a fertilidade a coenzima Q10. Então a gente tem que priorizar esse suplemento também. A coenzima Q10 tem em gota, pode botar no manipulado, tem inclusive injetável. Injeção intramuscular. Claro que a via injetável sempre será mais potente, mais eficaz do que a via oral. Afinal, a via oral depende do seu intestino não estar com disbiose, do seu intestino não estar inflamado. Então, quando a paciente está mais sintomática, mais grave, se ela puder investir na via injetável, é uma estratégia muito melhor. Outro suplemento muito legal também para as mulheres com endometriose é o resveratrol, potente antioxidante relacionado à longevidade. Nas mulheres com endometriose, ele também tem o seu papel. Pode ser por via oral, pode ser injetável também, um e tem uma fórmula por via oral mais biodisponível, que é o Resvitec. É um modelo mais novo aí do resveratrol, que chegou no mercado recentemente. Muito interessante também nas mulheres com lipedema, que muitas têm endometriose e têm lipedema, afinal essas doenças são muito relacionadas. Tem muitas coisas que se interligam entre endometriose e lipedema. Então o resveratrol é um importante suplemento para essas mulheres. Claro, gente, que a gente não vai usar todos os suplementos que eu tô falando de uma vez só, tá? Essa suplementação é individualizada. Tem que pensar também no investimento financeiro, né? Porque todos os suplementos têm um custo e cada caso é um caso. Você não pode sair comprando todos os suplementos do planeta Terra achando que vai ficar boa do endometriose. Não é bem assim. Outra substância importante para as mulheres em geral é o magnésio. O magnésio cada vez mais está pobre nos solos, então a gente tem que sim repor magnésio. Se por acaso essa mulher já tem queixa em relação ao sono, uma forma pronta de magnésio que já vai ajudar a relaxar no sono também é o magnésio inositol. É um pozinho que a gente vai tomar de noite, diluir na água e vai matar vários coelhos com uma cajadada só. Ou colocar o magnésio dentro da suplementação manipulada, quando a gente começa a juntar várias substâncias. Outro suplemento altamente anti-inflamatório e muito interessante para as pacientes que têm rinite, sinusite, bronquite e endometriose é a quercetina. A quercetina vem da maçã, vem da cebola. E quando essas mulheres têm essa história, né, de coceira ou de rinite, a gente pode botar também no suplemento manipulado dessa paciente a
quercetina. Se ela tiver uma história, por exemplo, que ela estava super bem da endometriose e do nada começou a dar ruim, a gente tem que pensar também que pode ter passado nosso vírus, né, da pandemia, aquele vírus, sabe? O Covid ainda está circulando. E eu percebo no consultório que às vezes a paciente está super estável, está sem sangrar, do nada começa a sangrar, sentir dor. Eu sempre pergunto, você não ficou doente, não ficou resfriada, estava sentindo alguma coisa, ou alguém da sua família ficou doente? Normalmente é bingo. Alguém ou ela ficou doente e a gente fecha o diagnóstico de uma síndrome pós-Covid e por isso que a endometriose acabou saindo, né, do percurso que estava tão bom e do nada começou a dar ruim. Então essas mulheres precisam, a gente sempre tem que lembrar que isso pode acontecer em um tratamento que estava super eficaz, não está dando mais certo, pode ser uma explicação que esteja acontecendo isso. E outro suplemento que essas mulheres com endometriose também podem usar, que eu uso com frequência na minha prática clínica, né? É o Pycnogenol, que também faz parte de um antioxidante para a pele da paciente, tá? E suplementos relacionados a outros minerais, como zinco, selênio, que a gente pode dosar no exame de sangue. Às vezes o plano de saúde não quer pagar o selênio, mas vale a pena sim você fazer a dosagem de selênio, porque o selênio é importantíssimo para a tireoide. E claro, tudo está conectado, né? Se a tireoide não estiver bem, consequentemente, você não vai estar bem, vai começar a ficar cansada, vai cair o cabelo, a unha quebradiça, e aí você vai achar que é da endometriose e de repente não é da tireoide. E a gente sempre olha para o ferro também, porque a ferritina baixa nessas mulheres com endometriose é mais comum porque elas sangram muito. Se ela não tiver com bloqueio hormonal eficiente, ela tá com a ferritina baixa, tem que suplementar ferro muitas vezes em endovenoso, porque abaixo de 30 de ferritina a gente já pensa no ferro venoso sim, porque o ferro via oral, até aumentar essa ferritina, vai ficar meses tendo que suplementar o ferro. E como esse intestino normalmente é um intestino que já tem aquele estufamento, já tem aquela disbiose, aquela dor, quando o ferro via oral bater ali dentro, ela vai ficar mais constipada, não vai ser legal e aí ela não vai ficar bem, tá? E claro, esse intestino da mulher com endometriose precisa de um olhar muito delicado, porque se você começar a usar probiótico do nada, da sua cabeça, esse intestino que está inflamado, quando esse probiótico chegar, vai distender mais a sua barriga. Você vai ficar com aquela barriga parecendo que está grávida, com mais dor, porque esse intestino não estava favorável para essa chegada do probiótico. A gente tem que preparar o terreno. Muitas vezes usar suplementos como o Guardian, que é da Central Nutrition, que é excelente para o intestino, ou a própria glutamina, tem o colágeno GUT também, da Essential Nutrition. Existem várias marcas que já fizeram suplementos prontos e específicos para o intestino. Para aquelas mulheres mais constipadas, até fibras. Tem o Fiber Biome, tem outras fibras de outras marcas. O importante é, essa mulher com endometriose já sabe que não dá para ter uma alimentação desregrada, porque quanto mais industrializados, ultraprocessados, açúcar, álcool, glúten, lactose, pior vai ser os sintomas da endometriose. Então ela precisa também, além desse olhar do médico, ter um nutricionista para acompanhar, para ter um plano alimentar específico para o caso dela. Muitas vezes, se o intestino está muito inflamado, tem que fazer uma dieta low food maps. Então tem alimentos muito bons, como o brócolis, a cebola e o alho, que vão ter que ser retirados por um tempo,
porque eles acabam causando esses gases. O feijão, outras leguminosas terão que ser retirados por um tempo, não é para sempre, tá? Isso é importante, esse alerta. Não pode ficar tirando alimentos para sempre, porque você daqui a pouco acaba desenvolvendo algum tipo de intolerância ou até mesmo alergia alimentar por ter ficado tanto tempo sem determinados alimentos. Por isso, o papel da nutricionista é essencial. Além, obviamente, da atividade física, né? Então, se você tiver um personal, melhor ainda, para te orientar quais são as atividades, qual o tipo de treino que você vai fazer para o controle da sua doença. Na verdade, a endometriose tem que cair a ficha que é uma mudança mesmo do estilo de vida. Não adianta tomar só pílula anticoncepcional, bloquear a menstruação e o restante está tudo fora do eixo. Você não dormir direito, você ser uma mulher super estressada. Eu sei que você tem dor, mas é preciso fazer todos os pilares, todas as etapas para tratar a endometriose de uma forma melhor possível. Alguns casos vão ter que sim ir para a cirurgia. Outros ficam muito bem com o tratamento multidisciplinar com esse olhar funcional integrativo. E por falar em dor, existe um suplemento manipulado que é o PEA, que funciona muito bem para a dor dessas mulheres com endometriose, para evitar que ela use anti-inflamatórios normais aí da farmácia de rua, e faz muita diferença. A melatonina também, que a gente acha que é só para o sono, já tem artigos científicos falando o quanto a melatonina é potente até para o controle da dor da endometriose. Mas ela também é um hormônio, então não pode se automedicar com a melatonina. Precisa da prescrição do médico ou do nutricionista. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu espero que você tenha feito uma listinha básica aí dos principais suplementos que eu uso na minha prática clínica, que é interessante para essas mulheres com endometriose. E esse olhar funcional integrativo é o grande diferencial, porque, como eu falei no início do vídeo, eu também não prescrevia suplementos, porque eu não tinha conhecimento. Mas agora eu entendo no meu dia a dia, mulheres que até estão tentando engravidar, que não podem usar hormônio, já estão me relatando quanto é emocionante, gratificante ter uma menstruação sem dor. Porque é isso que a gente quer. Mesmo que você não esteja sendo bloqueada com o uso de hormônio sintético, que você tenha qualidade de vida, que você tenha menstruações sem dor, sem hemorragia e que você consiga engravidar, se for o seu desejo, obviamente. Porque a gente sabe que a endometriose é uma possível causa de infertilidade. Mas não se apegue a isso, porque cada caso é um caso e a gente não sabe como vai ser a sua história. O importante é você fazer a sua parte com todas essas etapas que eu te falei, que com certeza você vai ter mais qualidade de vida, tanto no seu dia a dia, quanto no seu relacionamento, durante a relação mesmo sexual, que a gente sabe que essas mulheres, muitas têm dor na relação. E aí, melhorar sua fadiga, essa indisposição, ter um sono melhor, trabalhar com mais disposição, treinar, tudo isso sim é possível, é real. E tenho muitas pacientes que acontecem tudo isso que eu tô falando. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre suplementação na endometriose, deixa aqui nos comentários e não esquece, tá? Se inscreve aqui no meu canal, porque não é o último vídeo de endometriose, com toda certeza não será. Já compartilha esse vídeo com alguma mulher que você conhece que tem endometriose e ainda não entendeu que tem muita coisa envolvida nessa doença, e não esquece de dar aquele like, né? Para esse conteúdo chegar a mais mulheres que precisam saber sim que é possível viver com endometriose com qualidade de vida. Até o próximo vídeo.